Oi, gente, aqui é a Pipoca. Essa é a pecinha que nós vamos aprender hoje, tá? Resolvi fazer uma série de vídeos para vocês, Pipoca e os seus parceiros, né? E essa é a peça de hoje. Espero que vocês gostem. E para quem quiser e puder me ajudar, eu gostaria que vocês compartilhassem esse vídeo, tá? E também assine o meu canal, tá bom? Beijinho e Oi, bora pra gente, aula. Bora começar a nossa aulinha. Dia dos Namorados chegando aí e eu preparei um quadrinho super fofo, né? É o seguinte, vamos utilizar massa da Bela G ou o mundo das massinhas. Nas cores verde bem clarinho, aí fica a critério de vocês. Se vocês já pegam a linha Baby, né, Soft, Candy, ou vocês tingem a massa. Eu gosto de tingir a minha. Então eu já separei a minha massa verdinho bem clarinho, um rosinha, amarelinho e um ocre, gente. Mas eu tingi com esse ocre aqui, ó, do outono do Emerson, mas bem pouquinho, tá? Pra ele ficar nesse tonzinho assim, meio amareladinho assim, ó, tá? Bem tom candy, tá? E vou usar a branca também. Vou utilizar também a massa marrom, tá bom? E os cortadores da Jaque que vai ser utilizado. Vasinho e flores. Esse aqui do Corujita. Pequenas pétalas, tá bom? Então, assim, vai ser mais ou menos todo esse processo. Vou usar também essa textura aqui de pelinho da Fofuras da Rose. E também óleos resinados Ateliê Belas Neves. Aqui, ó. ABN A 3401, tá? ABNA 3401. Tô usando o mini, que é aquele que tem 0,05 centímetros, meio centímetro, tá? Ela tem vários olhinhos, assim, maravilhindos, que dá pra utilizar na corujinha que a gente vai fazer, tá bom? Vou precisar também de uma placa. A minha já está pintada, eu mesma que pintei desse jeito, com um jeitinho assim de fundo de madeira. Aí vocês escolhem o que for melhor para vocês, porque eu só vou fazer aqui o processo mesmo da montagem da peça, não vou ensinar a pintar a madeira. Caso vocês queiram, depois vocês deixem no comentário que vocês querem que ensine a pintar a madeirinha, que aí eu entro com outro videozinho, beleza? Gente, a placa tem 20 centímetros, tá bom? O que eu fiz aqui, depois de ter pintado ela, eu só risquei, não sei se vocês estão conseguindo enxergar, aqui, ó. Tá? Isso aqui. Isso daqui é onde eu vou colocar as flores e folhas, tá? Então, aqui vai ser vários troncos, né? Para que eu possa colocar. Então, eu gostaria que vocês riscassem, é aleatório, entendeu? Depois vocês, depois do meu pronto aqui, vocês dão uma copiadinha para ver mais ou menos, porque não tem uma altura certa, tá bom? Aí eu já tenho aqui, gente, lógico, né? Porque a gente, para gravar o vídeo, a gente já antecipa, né? Mas eu vou cortar com vocês, só para vocês verem como que eu fiz, tá? Então, daquele cortador da Jaque, Arte da Jaque, vasinhos e flores, que é esse daqui, eu cortei essas duas flores. Pode ver que elas são diferentes. A de 4 pétalas eu cortei em rosa e a outra de 3 pétalas em branco. E fiz a mesma coisa com o mini pétalas, ó. Só que eu usei dois modelos. Esses dois modelos, tá vendo? Ela tem 3 modelos, tem um que é mais gordinho, mas eu preferi ficar com esses dois modelos, porque não vai dar pra encher tanto assim de flores também, né? Aí tem também
as próprias folhas, tá? Que eu cortei com verdinho. Fiz uma textura, gente, eu já tenho essas coisinhas assim, ó, de textura, mas a gente pode fazer na mão. Assim que eu cortar, eu vou fazer na mão pra quem não tem esse tipo de textura, tá bom? Então, assim, já tenho aqui uns passos adiantados, porém, eu vou cortar junto com vocês. Até aqui, ok, né? Gente, voltando aqui, já com tudo arrumado, textura da Rose já está aqui. O que é que eu vou fazer aqui? Deixa eu pegar até uma régua niveladora um pouco mais grossa. Peguei a de 10 milímetros. Eu vou colocar exatamente assim, vou colocar a textura aqui. Já peguei aqui a massa, naquele tom amarelinho que eu falei pra vocês, né? Que eu tingi com pouquíssimo ocre, né? Na cor ocre, do pó do Emerson do outono, esse aqui. E ele ficou nesse tom amarelinho bem fofinho. Então, eu coloquei as duas réguas de pé, tá? E vou, ó, abrir. Pode fazer bastante força para poder ficar bem... Para poder sair bem a textura. Opa, perdão. Deixa eu só puxar aqui para vocês poderem enxergar mais. Ó. Né? Vou vir aqui com o cortador já passado, creme, óleo. Tem gente que usa amaciante, então vocês vê o jeito mais fácil para vocês. Eu gosto de usar ou creme Nivea ou óleo. Olhinho, a Jaque mesmo tem os olhinhos. Então, eu vou cortar. Posiciono. Cortei. Vocês viram que eu dei uma balançadinha para ele poder desgrudar. Vou passar o meu dedo em volta para tirar a rebarba. Viu que saiu fácil, fácil, né? Certo. Feito isso daqui, o que falta aqui? Vai faltar os bracinhos. Lembrando que a gente vai fazer duas. Aliás, eu vou fazer uma e vocês fazem duas em casa, tá? Uma de cada cor pra gente poder fazer um casal. Dia dos Namorados, casais, certo? Vou aproveitar essa mesma massa e vou tirar 2 bracinhos. Ó. Né? Esse aqui eu vou guardar. Gente, já cortadinho aqui, então agora eu já vou aproveitar para colar os bracinhos, tá? Lembrando novamente que são duas corujinhas, tá? Uma de cada cor. Vou posicionar o bracinho. Opa, coloquei ao contrário. Aqui. Vou vir aqui eu com uma estequinha de agulha, ou mesmo esteca de gravata, só vou aqui remarcar, ó. Vai ficar melhorzinho, né? Fica mais bonitinho. Né? Vou fazer aqui a mesma coisa aqui. Olha. Então, são duas corujinhas que a gente vai fazer, uma de cada cor. Gente, massa branca já aberto no 3 milímetros, tá? O que eu vou cortar aqui. Agora, essa parte aqui, que é a parte dos olhos. Vocês podem usar o 2 milímetros também. Eu até gosto de mais fininho, sabe? Pra fazer sobreposições, eu gosto de fazer bem fininho. Tá aqui. Gente, com a cor amarelo, aquele amarelo clarinho que eu falei pra vocês no começo do vídeo, tá aqui. O biquinho, vou cortar o biquinho. Sempre passando no olhinho, no creme, tá? Porque senão fica difícil, um pouco mais difícil de tirar. Ó, tá aqui a outra parte do biquinho. A parte do biquinho, não, a outra parte da peça seria o biquinho. Né? Então, vamos montar ele. Lembrando mais uma vez que são duas que a gente vai fazer,
né? Se trata de um casal. Tá aqui. Vou passar cola branca PVA. Opa. Aqui por trás. Ó. Posiciono e aperto. Aperto bem. Tá, gente? Ó. Já estou aqui, gente, com o olhinho da Ateliê Belas Neves. Já passei a referência para vocês aí no comecinho do vídeo. Vou pegar aqui, ó. Vou posicionar mais ou menos aonde eu quero. Não tô apertando nada, não. Vou ajeitar primeiro, para ver onde é que ele vai ficar. Ele é tão pequenininho que é difícil de pegar, tá? Espera só um minuto, gente. Gente, ó, depois de posicionado aonde eu quero, mais um pouquinho pra lá, eu gosto de utilizar algo arredondado para apertar, tá? Então, eu vou afundando, e eu coloco lá dentro. Podem reparar, ó, a profundidade, porque depois do biscuit seco, ele vai dar uma retraída e esse olho vai vir para fora um pouco, tá? Gente, com um pinguinho de cola aqui, ó, bem no meio, né, entre os olhinhos aqui, eu vou vir colocando o biquinho, tá? Vou dar uma achatada, apertar para ele ficar bem colado e ao mesmo tempo ele vai dar uma achatada para não ficar muito muito para cima, assim, né? Eu acho que fica melhor ele assim fininho, olha. Uma fofura, né, gente? Então, eu tenho aqui ele quase pronto, vamos lá. Agora, com esse molde maravilhoso, que é o, tipo, carro-chefe aqui do ateliê da Ângela, eu vou fazer esse coraçãozinho aqui. Vou fazer em vermelho, vocês fazem na cor que vocês quiserem, tá? Porque, assim, eu não pedi no começo do vídeo, porque é muito pouquinho. Vocês podem fazer no mesmo tom da pele da corujinha. Me fugiu a palavra. Tá aqui, ó. Esse pititico aqui. Feito isso, eu remarquei aqui, né, a marcação. Marquei um pouquinho mais forte para ficar mais em evidência. Vou pegar a cola branca PVA, vou passar atrás, vou espalhar bem e vou colocar aqui na barriguinha dele. Exatamente isso aqui, ó. Tá bom? Eu acho também que em outras cores fica legal. Então, assim, vocês não precisam tingir massa pra isso. Voltando com aquela massa do mesmo tom das corujinhas. Vou pegar aqui um pedacinho muito pequenininho, que não dá pra pesar isso aqui, tá? 2 vezes. Não precisa ser tamanhos iguais e vou fazer uma lágrima alongada, uma coxinha alongada, ó, 2 vezes. Vou vir com uma, deixa eu ver aqui, pode ser uma faquinha, uma esteca, é o que tá mais perto aqui de mim. Vou só, não tô cortando, tá? Eu tô só fazendo um risquinho no meio. Vou vir aqui com a colinha, vou passar aqui no topinho da cabeça dele, tá? E vou colocar um e 2. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá como se o cabelo dele tivesse ao vento. Daí eu acho que fica muito bonitinho. Então, lembrando, gente, que são 2. Olha, a outra já tá pronta aqui. Eu já tinha feito, ó, como ela fica bem menorzinha, né?
Já tinha feito todos eles, ó. Ver depois de seco como diminuir bastante, né? E aí, por enquanto, é isso daqui, a gente vai reservar isso aqui, belezinha? Gente, tô com a massa branca aberta aqui, então lembrando que nós vamos fazer flores rosa e flores branca, porém eu vou cortar só a branca porque é o mesmo processo, não tem necessidade de eu ficar esticando o vídeo. Então, eu cortei nos 6 milímetros. O que eu vou fazer aqui, gente? Eu quero mais fino, entendeu? Então, se eu fizesse aquele processo que o pessoal faz assim, ela vai ficar grossa e eu quero mais fino. É onde muita gente não entende, fala, não, mas a Rose mandou fazer assim. Gente, a gente faz do jeito que se adapta melhor, né? Ainda com a textura de pelinho da Rose, peguei aqui, ó, a régua niveladora de 3 milímetros, coloquei dos lados, entendeu? E vou fazer isso aqui, ó. Porque ela vai ficar plano, ela vai ficar certinho, entendeu? Do que eu só simplesmente colocar a massa em cima e abrir, né? Se você não tiver jeito para fazer, ela vai ficar meio ondulada e não é o que eu quero. Então, vou pegar aqui, ó. Então, temos a de 3 e a de 4. As de 4 eu fiz em rosa e a de 3 aqui eu tô fazendo em branco. Vou passar aqui no meu olhinho e vou cortar. Vou cortar uma só, gente, e vocês vão fazer o resto para que não fique muito grande o nosso vídeo, tá bom? Tá aqui cortado. Vou vir agora com uma esteca. Uma estequinha de gravata e vou seguir aqui, ó. Aqui, aqui, tá vendo? Gente, fiz o mesmo processo na cor amarela, porém, na textura linho, tá? Da Fofuras da Rose. Vou vir agora com esta parte do cortador, ó. E vou cortar aqui. Ele ficou assim, né? Já vou aproveitar aqui a cola branca, vou passar espalhando muito bem, tá? E vou grudar aqui. Com a minha esteca de gravata, na ponta mais fina, eu vou fazer umas pequenas marcações, ó. Então, gente, eu não sei ainda quantas eu vou usar de cada. Então, eu fiz na faixa de, deixa eu ver aqui, 2, 4, 6 de cada cor, tá? Inclusive das pequenas também. Então, assim, eu não vou cortar as pequenas, mas eu vou explicar como faz. Mesma coisa, porém as pequenas, gente, vamos olhar aqui atrás, ela vem por partes, é só juntar as partes. Você vai cortar 3 vezes e juntar as partes, ó. Atrás dá pra ver. E fiz, ó, a mesma coisa que eu fiz com a grande, eu fiz nas pequenas, tá? Então, não tem necessidade de eu ficar cortando, tá? Então, eu fiz mais ou menos. Se sobrar, né, gente, aí melhor ainda, porque aí a gente fica com peças pra depois. Vou cortar uma folha pra vocês saberem como eu fiz. Amores, aberta no 3 milímetros, naquele tom verdinho, bem clarinho, bem bebezinho, bem fofo, que eu pedi pra vocês. Ó, as duas folhas aqui pronta, tá? Então, eu vou cortar aqui as duas. Ó, uma. E duas. Tô fazendo isso, gente, pra vocês verem como eu faço. Uma eu vou fazer nesse negócio aqui, tá? Que eu já tenho há muitos anos, então eu só coloco e dou uma apertadinha. E tiro, e ele vai ficar assim. Venho aqui, ó, puxo a pontinha, dou umas beliscadas pra ele ficar meio tortinho mesmo, porque as folhas não são retas. E venho fazendo pequenas marcações. Tá? E do outro jeito que eu falei, a gente vai vir aqui com uma esteca de gravata,
vai fazer uma marcação no meio. E, ó, a minha esteca, ela tá nessa posição, ó. Vou fazer isso aqui, ó. Isso pra quem não tem textura. Ela ficou desse jeito. Vou afinar um pouquinho mais a ponta. Vou vir com a esteca de gravata também, ó. E vou fazer uma leve marcaçãozinha dos lados. Tá bom? É assim que eu faço as minhas folhas. Gente, então aqui a gente já tem todos os itens cortados, certo? As flores grandes, as flores menores, as folhas, que eu também cortei várias, entendeu? Eu acredito que umas 10 de cada, porque pra mim, se sobrar, não tem problema. As duas corujinhas, tá? Pode ver que cada uma eu coloquei um coração diferente, porque eu vou fazer uma pintura em cima. Lembrando que o coração vocês podem fazer da cor que vocês quiserem. Pretendo colocar flores no cabelinho da de cor de rosa. E aqui em cima, vamos ver o que a gente vai fazer aqui com ele ainda. Já tenho a placa pronta. E agora, eu vou começar a fazer os galhos, tá bom? Gente, 13 gramas de massa marrom. Bela Gi. Misturo, comprei marrom, né? Misturei com a massa natural para tirar um pouco do pigmento, para que ela não fique rachando, né? Porque a temperatura já tá frio, então, às vezes acontece da qualquer tipo de massa querer ressecar nessa temperatura, né? É muito quente, muito frio, também resseca. O que a gente vai fazer aqui? 13 gramas. Ó, eu comecei a fazer uma coxinha bem alongada. Tô achando até que é muito isso aqui. Que eu vou colocar aqui, tá? Deixa eu só alongar aqui um pouquinho mais. Dei uma leve achatadinha. Sabe aquela risca que nós fizemos? Então, a gente agora vai seguir essa risca. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui a minha cola branca. Eu tenho a cola aqui, ela mais concentrada, que é melhor pra colar. Então, eu vou virar aqui ao contrário. Vou passar bastante cola. Vou só espalhar bem. Tá, gente? Vou vir aqui. E vou fazer isso aqui. Tá? Com a carretilha, eu vou fazendo umas marcações, ó. Tá? Com a estequinha de gravata, ó, eu vou abrir uns pequenos buraquinhos. Ó. Não sei se vocês estão conseguindo entender o que eu tô fazendo. Tá? Aqui. Né? Deixa eu marcar mais. É que a carretilha, ela dá a possibilidade da gente movimentar, né? Então, vamos fazer, ó, mais 3 galhos, tá bom? Lembrando que não precisa ser, gente, os 3 com o mesmo peso. A gente pode fazer, por exemplo, agora, vou ver se eu pego, em vez de pegar 13, vou pegar aí, deixa eu ver aqui, 8 gramas. Vou pegar 8 gramas e vou abrir do mesmo jeito, deixando a ponta de cima mais fina. Se vocês acharem que tá muito, a gente corta no final, não tem problema. Ó. Aqui.
Vou abrir um pouquinho mais. Pra ele pegar daqui e ele ir até em cima, né? Ó, fica legal, né? Não precisa ser tudo, os galhos grossos. Eu acho que fica bem bacana se a gente fizer cada um de um jeito. Até porque a árvore não é toda igualzinha. Espalhar aqui a cola branca. E vou, deixa eu só espalhar melhor, né? A gente fala, mas não faz. Por que professor é assim? Vem aqui, naquela risca que eu fiz, ó. Se ficar pra fora, gente, melhor ainda. Eu acho que fica até mais bonito, né? Dou aquela achatada pra que ela cole, né, na tábua. Depois a gente vem limpando. Deixa eu me limpar aqui, gente. Fiquei com a mão suja de cola. Então, vou vir aqui com a minha carretilha. É bom até passar a carretilha, porque assim ela já gruda melhor. E vou abrindo aqueles pequenos... Imitando uns pequenos galhos, né? Ó. E aqui no meio, pode fazer uns buraquinhos. Né? O bom de fazer galho é que não precisa ficar tudo lisinho. Olha que bonito. O terceiro aqui, gente, eu já posicionei, fiz um pouco menor e usei 5,5 gramas. Vou fazer a marcação também. Mesma coisa, aleatório, do jeito que vocês preferirem. Porém, gente, a única dica que eu falo, não vamos exagerar. Exagerou, já era, já perdeu a essência, né? E vamos fazer mais um aqui. Gente, então, eu fiz aqui um de 7 gramas e um de 2 gramas, tá? Esse pequenininho eu não ia colocar, mas resolvi colocar agora. Vocês sabem, quem tá acostumado a assistir meus vídeos, sabem que eu costumo fazer as coisas na hora com vocês, eu crio na hora, né? Minhas aulas demonstrativa também era a mesma coisa, eu crio as peças na hora ali, né? O que vai surgindo na cabeça a gente vai fazendo. Fiz aqui uns buraquinhos a mais, tá? E a gente agora vai colar, eu vou colar os dois aqui, ó. Né? Gente, como a minha coruja... Opa, desculpa. Como as minhas corujas já estavam secas, então elas ficam um pouquinho mais difícil da gente colar. Então, o que que eu fiz? Eu colei com a cola instantânea elas, eu tô passando só pra avisar. Aí, ó, essas cola instantânea e um pouco de cola branca. Eu pingo as duas, tirando aqui o excesso de cola, né? Apertei bem. E já, cá entre nós, já tá ficando bem fofinho, né? Gente, posicionei apenas, ó, posicionei apenas. Deixa eu levantar aqui a câmera, peraí. Assim vocês conseguem ver melhor. Ó. Apenas posicionei, não tem nada colado, só as corujas estão coladas até o momento. Então, o que que eu penso aqui? É assim que eu vou querer deixar? Porque assim, gente, eu não gosto de sair colando pra depois me arrepender. Então, ó, o que que eu faço? Tudo primeiro eu venho montando, né? Porque se eu quiser mudar a qualquer hora, eu tenho essa possibilidade de vir mudando. Tem uns aqui que eu tava até pintando pra ver que cor que eu ia usar. Tá? É assim que eu vou fazendo, eu vou distribuindo. Gente, resolvi que vou colar desse jeito. Então, o que eu faço? Com a minha colinha branca, vou tirando e, ó, vou posicionando no lugar que eu coloquei, né? E vou fazer isso em toda ela.
tá? Gente, ó, tudo coladinho, né? Tudo coladinho, tá bem levinha a peça, né? E aí, gente, ó, daqui sobrou pouquíssimas flores, né? Não utilizei tudo. E agora a gente precisa dar vida nisso, né? Vocês sabem que as minhas peças eu gosto bastante de pintar. Então, eu vou agora começar a pintar e finalizar isso aqui, beleza? Gente, o que que eu faço aqui? Como eu vou trabalhar com tinta e também com os pós do Emerson, então eu não posso sujar a minha mesa. Então, eu tirei a tábua, forrei com um paninho, tá? Deixa eu ver se tá bom aí. Deixa eu ver aqui, acho que tá dando pra ver bem, né? Aqui. E a gente vai começar a pintar, tá? Vou começar a pintar pelo esse galho, tá? Vou pintar um galho e vocês fazem o resto em casa, né? E depois eu pinto as corujas e assim por diante. Pó do Emerson humanizado, o marrom bem mais escuro, ele fica é o penúltimo, que vem um marrom, depois ele vem um preto. E esse marrom aqui meio avermelhado, né? A gente tem que trabalhar tirando bem o excesso. Vou puxar aqui só um pouquinho para baixo para vocês verem, tá? Porque tem bastante pigmento. Outra coisa, esse pincel que eu uso para marrom, eu não uso para outra coisa, tá? Só para marrom. Então, peguei aqui o marrom mais escuro, vocês podem ver que eu bati bastante para tirar o excesso. Vou puxar agora aqui para cima. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui a minha câmera, para vocês poderem verem, que eu vou pintar só esse trecho e vocês vão fazer em tudo depois. Se vocês quiserem fazer isso antes de colocar as flores e pétalas, também é bom, para quem não tem costume. Peguei aquele outro marrom avermelhado, tá? E vou fazendo uma mescla aqui, sempre tirando todo o excesso. Tá? Vou levantar aqui para que vocês vejam. O que que eu fiz aqui? Parte de dentro, que seria essas partes de dentro, eu escureço. Parte de fora, eu passei o tom mais claro. Aqui eu vou dar uma limpada, tá bom? E vou fazer em todo. Gente, depois que eu pintei aquela parte, eu vim com um pincelzinho chanfrado, ele umedecido, e passei. Só passei por cima, ó. O que que eu faço aqui? Acaba virando um aquarelado. Tá bom? E vou terminar, né? Como eu disse, ó, nessas partezinhas que fica fundo, pra gente dar profundidade, onde não pegaria luz, né? Se caso a gente jogasse uma luz em cima, né? Ou imaginasse uma luz. Então, tudo que fica escurecendo. E a gente dá iluminação clareando, tá bom? Então, eu vou fazer isso em toda a peça. Ah, só mais uma coisinha, gente. Vamos tomar cuidado para não borrar a placa. A peça a gente não tem problema de borrar, porque que nem aqui, que eu borrei, mas eu pego o cotonete limpo e ele vai ficar perfeito. A peça, a placa já fica mais complicada, então é só tomar cuidado com isso. Mais uma diquinha. Para quem tem dificuldade de trabalhar com um pincel chanfrado, que é aquele que eu acabei de mostrar para vocês, que ele, as cerdas dele olha, ela não é retinha, ó, entendeu? Vocês podem também fazer esse tipo de aquarelado com esse pincel de preenchimento 411, tá? Dá praticamente o mesmo resultado, tá? Ó.
tá? Vai limpando o pincel, vai umedecendo e vai passando, tá bom? Depois que eu passei o pó, passei o pincel umedecido e ele ficou assim, tá? Com a linha outono, esse aqui parecendo um amarelo ocre, eu vou fazer a mesma coisa, vou tá usando esse pincelzinho aqui, né? Sujei o pincel só a pontinha, pincel já molhado, só a pontinha na água e no pó. E eu vou vir, ó, gente, ó, dando umas batidinhas nessas partes que fica mais em evidência. Só para dar uma pequena clareada. A gente tá fazendo uma iluminaçãozinha aqui. Aí. Agora, com meu pincel chanfrado, né? Aproveitando aquela sujeirinha que eu fiz com o amarelo ocre. E vou, ó. Eu sujo só a pontinha do pincel. E vou dando uma cor aqui só no miolinho dessas flores. Reparem aqui, gente, que aqui foi a misturinha que eu tinha feito com o pó amarelo ocre do Emerson. Eu acho que deve ser amarelo ocre da linha outono, né? E eu sujo só a ponta do pincel, né? Então, eu trabalho ele pra lá e pra cá. E eu venho fazer novamente, ó. Eu sujo mais a parte de baixo do que a parte de cima, tá? Pra ele poder ficar assim. Olha como é que vai ficando lindo. Gente, aproveitei o mesmo pó, entendeu? Que eu fiz aquele aquareladinho, blá, 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 blá. Vocês entenderam? Desta cor aqui, eu não sei se ele é um amarelo ocre, se ele é acho que é mais puxado pra amêndoa, né? E esse aqui, né? Coloquei lá no prato, sujei o pincel na água, fiz um aquareladinho aí e fiz em toda a volta da corujinha, ó. Aqui, aqui debaixo do coração, aqui tudo em volta, tá? Então, a parte amarela já foi. Ó, bora lá. Primavera, o primeiro tom verde, pincel umedecido, sujei só a pontinha do pincel, né? E tô trabalhando ele aqui, né? Vou lavar esse pincel, ó, que é pra não errar, hein? Tirei o excesso da água, sujei a pontinha do pincel, tá? Pra vocês poderem entender o que eu tô fazendo. Ó, e venho passando. Né? Passo dos lados, e mais nessas partes que fica dentro, ó, aqui também. Entenderam, né? Eu acho que esse jeito é mais fácil, faz menos sujeira. Tá bom? Vamos fazer em tudo? Gente, passei em tudo, tá? E agora a gente vai trabalhar com esse verde aqui do primavera, esse aqui mais escuro. Mesmo processo. Molhe o pincel na água, tira o excesso. Suja a pontinha do pincel. Vem aqui no prato, trabalha ele pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, tá vendo, ó? Né? Vou
limpar meu pincel novamente. E vou passar a pontinha dele. Vou vir aqui dando mais profundidade nessas folhas, ó. Escurecendo. Só esses cantinhos aqui, ó. Acho que tá dando pra entender, né? Voltando mais uma vez para a linha outono do Emerson. Aquele amarelo ocre, eu não sei direito se ele é um amarelo ocre, ele tem mais jeito de ser um amêndoa, né? Fazer a mesma coisa. Sujei aqui a pontinha do pincel, coloquei aqui no meu prato. Vou limpar meu pincel novamente e vou fazer em algumas folhas, na parte de cima, vou dar uma amareladinha. Só na parte de cima. Não precisa fazer em tudo, não. Gente, eu troquei, vou mudar. Eu vou, em vez de eu fazer com aquele do outono, eu vou fazer aqui com o da primavera, que ele é um pouquinho mais claro e ele vai chegar no tom que eu quero. Gente, olha como fica. É, pintura dá trabalho, né, gente? Muita gente me pergunta e tal. Então, tá aí. Vocês querem um negócio mais vivo, mais bonito, tem que se sacrificar um pouquinho aí. Agora, eu vou vir, ó, com tinta acrílica fosca branca. Ai, a minha não quer abrir. Abriu. Mesmo processo, gente. Sujei a ponta do pincel. Vou vir no prato. Esse é o mesmo processo para pintura. Tá? No caso, pintura molhada, assim que eu tô fazendo. Em algumas outras folhas, só na parte de cima, eu vou passar essa tinta branca, ó. Tá vendo? Aquelas que eu não pintei de amarelo, eu venho passando o branco. Deixa eu carregar aqui um pouquinho mais. Ó. Desse lado. Gente, lembrando que se vocês não quiserem pintar também, vocês podem deixar a cor um pouquinho mais viva também, que fica legal. Mas eu sou uma pessoa amante de pintura. Tá? Tá dando pra entender mais ou menos como fica. Gente, folhas pintadas. Vamos partir para as flores. Bom, espero que vocês estejam gostando. Eu tô gostando bastante do resultado. Então, eu vou pegar aqui para pintar a flor. Só um minutinho. Coloquei aqui no prato, gente, um pinguinho da tinta acrílica fosca ameixa. Esse aqui é ameixa, tá? Mesmo processo do pincel. Né? Vou vir nas flores, cor de rosa. E eu vou, ó, pintando essa parte de dentro apenas, ó. Por isso que a gente usa o pincel chanfrado, porque a tinta só carrega só no comecinho. Na outra parte do pincel, ela não carrega, e é isso que eu preciso. Né? Ó. Vou vir nele todo. Se vocês acharem que tá com muita tinta, só molhe o pincel na água. Traz ele limpinho, tira o excesso d'água, traz ele limpinho, passa em cima, que ele vai tirar o excesso. Ó. Né? Só nas cor-de-rosas. Gente, olha que bonito fica. Lembrando não, né? Eu peço desculpa que eu esqueci até agora de falar que eu tô usando o pincel da Condor 427, tamanho 12, para fazer essas pinturas na peça inteira, tá?
tanto nas folhas, usando o pó ou usando a tinta, eu tô usando o mesmo pincel. Ou aquele outro pincel de preenchimento que eu falei para vocês para baterem aqui dentro, porque eu acredito que para algumas pessoas deve ser melhor por ele ser um pouquinho menor, né? Para entrar nesses vãozinhos assim. No meu caso, que eu já tô acostumada, eu uso o mesmo pincel, tá? Eu só falei para que vocês tenham opções. Gente, olha como tá ficando lindo isso. Vamos agora pintar as flores brancas. Vou usar esse azul aqui da acrílico fosca, a hortênsia. Azul hortênsia já tá até acabado. Mas também, gente, se vocês quiserem, vocês podem usar o inverno do Emerson, esse azulzinho aqui. Ele vai ficar um pouquinho diferente, mas já é uma opção para quem tem ou o algodão doce e o azul, tá? Tanto faz aí. Venho aqui, mesmo processo, gente, mesma coisa para tudo, tá? Vou fazer um aqui para vocês verem, né? Reparem que eu só passo a tinta só nesse comecinho, eu não pinto toda a pétala, toda a flor. Ó, só isso que eu preciso, tá vendo? Vamos fazer em tudo? Gente, como ficou? Com esse tom azul. Vou trabalhar agora com a tinta acrílica fosca rosa antigo, tá? Lembrando que a gente pode sempre estar trabalhando com tinta, com pó, entendeu? Eu tô dando as opções para vocês, tá? Para não ficar amarrado numa coisa só. Se vocês só tem pó em casa, usa só o pó. Se vocês não têm o pó, entendeu? Então, usa tinta, mas procura conhecer, né? É bom a gente conhecer de tudo, tá? Vamos lá. Vou pintar agora, gente, com o rosa antigo, vou pintar aqui a corujinha, ó. Então, ó, tá vendo, ó? Tô dando a profundidade. Né? Não foi isso que eu fiz? Então, tô fazendo a mesma coisa. Olha, gente, como ficou, né? Agora, a gente vai para as finalizações. Lembrando também, gente, que o que vocês podem fazer, que é o que eu mais gosto de fazer, eu corto todas as peças, pinto todas as peças, tudo, e depois eu só venho montando. Eu acho que é mais fácil desse jeito. Estou fazendo assim porque eu estou criando a peça aqui na hora, então eu não tenho como ficar esperando pintar para depois vir fazer a peça, tá bom? Gente, pó humanizado branco, ai, desculpa, pó humanizado branco, pincel Pituá, 442, tamanho 2, tá? Deixa eu só tirar daqui. Vou sujar aqui, ó. Tá? Sempre tô batendo excesso no prato, no pano, no guardanapo, não tem problema. Tem que tirar o excesso. Vou fazer o quê? Agora que essas partes das flores tá mais sequinha, ó. Eu vou dando essa clareada aqui, ó. Tá? Só nessa parte de cima aqui. A gente já tá finalizando. Aqui no cabelinho dele também. O dela ainda não vou fazer porque ainda está molhado. Nesse caso, eu tô trabalhando com a tinta, com a pintura seca, tá, gente? Eu não tô molhando nada. Tá? Quando a gente tá trabalhando com esse pincel Pituá, a gente não molha. É essa a dúvida de muita gente. Molhar o pincel Pituá e vira lambança. Ó, bater em algumas partes para dar alguma clareada.
Vocês conseguem notar a diferença? O vídeo acho que tá um pouquinho, vai ficar um pouquinho comprido, mas eu acho que vale a pena porque é uma aula bem boa para pintura e tal, né? E cortadores, né? É isso aí. Gente, com algumas com a tinta branca, ó, eu vou carregar um pouco mais aqui no branco. Eu quero esse branco mais em evidência. Depois que eu clareei, aí eu venho só com um pouco de tinta fazendo deixar essa camada, essas pinceladas de tinta proposital. Gente, ó, fiz as pinceladas até no branco, pessoalmente fica bem legal, tá? Tá aí, agora a gente vai pintar os cílios, né? Pra finalizar essa peça aqui, que já quase uma hora de gravação. Gente, tinta preta, acrílica fosca. Joguei um pinguinho de água e misturei para ela ficar aguadinha. Pincel zero, tá? Vou riscar aqui na minha mão, para que ele não fique muito grosso. Vou vir aqui, ó. Tá? Você pode ver que tem um risco fininho. Aqui em cima, ó. Tá? Vou fazer do outro lado. No caso dele, eu só vou fazer a sobrancelha. Tá? Gente, os corações. Sombreei com o ameixa, o dele, e o dela com o azul seco, tá? Pra ficar assim, ó, tá? Fiz os cílios e agora vou fazer o blush, né? As bochechas. Blush passado. Tá bom? Gente, miolo das flores, eu fiz pequenos pontinhos brancos e com a cor rústica. Na bochechinha eu coloquei uma pintinha e com o pincel zero eu fiz essas risquinhas aqui no peitinho deles, no coração. Gente, massa branca aqui aberto bem fininha. Pegar esse injetor aqui da Blue Star, ele chama Miosotis, o menorzinho. E vou cortar umas florzinhas para colocar na cabecinha dela. Então, eu venho aqui com a cola branca. É uma peça com muito detalhe, né? Ó, vou primeiro fazer o caminho da flor que eu quero, ó, do arranjo que eu quero. Então, vai ficar de ladinho, né? E venho, ó, injetando eles. Corto e injeto, ó. O finalzinho dos detalhes é que faz toda a diferença. Olha como é que ela ficou bem melhor e mais bonitinha. Já ficou bem mais feminina. O miolinho eu peguei o algodão doce brilhante, o cor-de-rosa, esse bem clarinho, e com um pincelzinho fino, ó, eu coloquei só lá dentro do miolinho das florzinhas, olha. Gente, ó, um pedacinho. Aqui deve ter 0,2, 0,3. Fiz uma coxinha, né? E vou achatar as pontas, tanto em cima quanto embaixo. Desculpa, me deu um ataque de tosse. Fiz isso aqui, tá? Vou pegar mais um pedacinho aqui da massa preta. Fiz uma bolinha. Vou colocar na minha tábua e vou dar uma achatada, ó. Né? Porque eu quero fazer uma cartolinha para ele. Então, venho aqui na cabecinha, passo aqui um pouco de cola. Vou colocar primeiro essa parte. Passo mais uma gotinha de cola ali.
e vou colocar a segunda parte. Olha que graça, gente, isso, né? Fazendo aqui junto com vocês e eu amei o resultado, mas ainda tem só mais um detalhe. Gente, peguei um pouco de musgo aqui, vou passar uma camada generosa de cola aqui, né? E vou colar esses musgo aqui. Aqui. Tá de madrugada, tá frio. Aí, meu nariz começou a escorrer. Ó, gente, deixa eu tirar esses musgos pra lá, que isso aqui faz um pouquinho de sujeira. Bem, gente, a peça é essa, tá? A peça está finalizada. Dia dos Namorados, pipoca aí os parceiros, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, achei que ficou muito vivo, muito colorido, né? Aqui embaixo, se vocês quiserem colocar ganchinhos, também fica legal para virar aí um porta-chaves, né? E aqui eu vou assinar, tá bom? Um beijo enorme, até a próxima aula, tá bom? Beijo, 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 beijo.